Capítulo 5. Aprisionamento. A existência e a natureza da prisão já estão mais ou menos claras à nossa mente. Ainda que o processo continue se sustentando, ainda que o automatismo continue operando sem ser percebido, de vez em quando experimentamos a percepção do processo automático de atribuição de sentido. Nossos olhos se arregalam. A realidade se descortina de modo muito mais amplo e fascinante do que estávamos acostumados. Vamos observar a montagem da prisão. Sentamos em postura de meditação, coluna ereta, respiração abdominal, tórax relaxado, olhos abertos, olhando sem focar, mãos sobrepostas, mente atenta, viva, sem buscar nada especial e percebendo o sonho, se descortinando aos olhos. Surgem pensamentos: a casa, o dinheiro, as crianças, o trabalho, o mal-estar com essa pessoa ou aquela pessoa, as férias. De onde vêm esses pensamentos? Retomamos a posição. Coluna ereta, respiração abdominal, tórax relaxado, olhos abertos, olhando sem focar. Mãos sobrepostas, mente ativa, viva, sem buscar nada especial e percebendo o sonho se descortinando aos olhos. De onde vêm os pensamentos? 2 fechaduras na porta da frente da casa são suficientes? O apartamento do vizinho foi arrombado. Tive medo, criei ansiedade e essa ansiedade invadiu minha meditação com o pensamento das fechaduras. Retomamos a posição. Coluna ereta, respiração abdominal, tórax relaxado, olhos abertos, olhando sem focar. Mãos sobrepostas, mente ativa, viva, sem buscar nada especial, percebendo sonhos se descortinando aos olhos. O mal-estar com essa ou aquela pessoa, as férias. De onde vêm esses pensamentos? Não adianta querer relaxar. Tenho que resolver essas situações, pô. Uma onda de calor invade o corpo. Surge um sentido de urgência. Não fossem os companheiros silenciosos ao lado, você teria levantado e saído, praticando com paciência. Percebe-se aos poucos que os pensamentos que surgem, que invadem a meditação, que trazem ondas de urgência, que provocam fluxos de energia por dentro do corpo, sonhos fantasmagóricos, são todos gerados por experiências anteriores. Exatamente pelas 3 contaminações com o objeto e pelas 4 formas de se relacionar. Nada mais são do que a continuação de processos iniciados, horas, dias, anos, vidas antes. Percebemos que o pensamento de hostilidade criado ontem resultou no surgimento de pensamentos de angústia. Percebemos que certas tendências vêm de decisões tomadas muitos anos antes. Vemos surpresos que certas aptidões e preferências não podem ser atribuídas a experiências ocorridas nessa vida. Viriam de vidas anteriores? Esses processos mentais têm uma contrapartida no corpo. A cada pensamento ou emoção, o corpo se contorce, se tensiona e ocorrem fluxos internos. O corpo acompanha a mente e a mente acompanha o corpo. Dia após dia, o mesmo local de trabalho, as mesmas tensões, os mesmos ritos físicos, os mesmos padrões de energia do corpo, os mesmos ritos físicos e os mesmos padrões de energia no corpo. Depois de algum tempo, surge a doença, a reação à sustentação contínua do mesmo tipo de desequilíbrio. Retomamos a posição. Coluna ereta, respiração abdominal, tórax relaxado, olhos abertos, olhando sem focar. Mãos sobrepostas, mente ativa, viva, sem buscar nada em especial e percebendo o sonho se descortinando aos olhos. As experiências de importância significativa no cotidiano manifestam-se na meditação. Percebe-se então como podem até resultar em doenças. A dificuldade na meditação começa antes mesmo de sentarmos na almofada. Está em nossa ansiedade e tensão no cotidiano, refletindo-se em imagens e pensamentos que ocorrem desordenadamente no fluxo mental incessante, que é a essência da nossa prisão.
e que conduz a nossa imaginação. Essas tensões e ansiedades do cotidiano criam as marcas mentais profundas que direcionam todo o processo, marcas que produzem ação e marcas que são nosso karma individual. Então, como fica claro agora? Para mim ficou claro, não sei se para vocês está claro, a observação do capítulo 4. Por que é tão importante a gente compreender que nossos pensamentos, imagens, emoções, está tudo contaminado pela forma da gente enxergar o mundo, pela forma como a gente se relaciona com os objetos, pela forma como a gente conceitua as coisas, pela maneira que a gente se relaciona com o nosso corpo. E tudo isso, toda essa forma de se relacionar com os sentidos faz a gente, infelizmente, criar os karmas, inclusive os negativos. Por agirmos de maneira inconsciente, vamos deixar marcas. E essas marcas às vezes vão se transformar em pegadas, e essas pegadas vão se transformar em ações que vão gerar consequências para a nossa vida. E quando essas consequências forem muito dolorosas, a gente vai parar para questionar por que é que a gente parou nesse lugar, por que é que a gente está se sentindo dessa forma. Então a dor é uma pedagogia necessária para que a gente possa rever a nossa forma de construir os pensamentos que contribuem com as nossas emoções e que fatalmente fazem a gente agir de uma determinada forma que geram consequências dolorosas para a nossa vida. Então, o ato de meditar vai fazer com que a gente perceba nossos automatismos, com que a gente perceba que a maneira que a gente vem se relacionando com o nosso corpo, com o outro, com o pensamento, com a forma como a gente lida com a nossa vida, é exatamente o que anda trazendo os karmas negativos. E que a gente não quer sentir esse sofrimento, sentir essa dor. E por isso o Buda propõe a meditação, para que a gente possa olhar para isso de uma maneira muito sutil e ir desatando esses nós. Se a gente consegue perceber que tudo isso que passa em nossa mente e as nossas emoções é realmente impermanente, cada vez que a gente senta na prática de meditar e deixa tudo isso passar e se sustenta na prática da meditação, cotidianamente, de maneira repetida, diariamente, a gente vai fazendo com que tudo isso vai fluindo e a gente vai desatando alguns nós. Eu espero, meus amados buscadores, que os ensinamentos tenham conseguido ser um pouco mais claros. Um dia maravilhoso de luz, de bênçãos e de muita prática.